Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor. E não me canso de agradecer o milagre que Ele fez hoje em nossas vidas, nos dando o direito de viver nesta manhã de domingo. Eu quero me desculpar com os irmãos que não houve condição no domingo passado de fazer a mensagem. Minha cunhada, a esposa do presbítero Josias, meu irmão, faleceu, então tive que fazer a cerimônia fúnebre e não houve assim uma condição. Mas agradeço a Deus que hoje estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E vamos estar compartilhando a palavra em Marcos, capítulo 1, do primeiro versículo, vamos em diante, vamos ler alguns versículos e ver o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã de domingo. Que fala, queridos irmãos, a respeito de João Batista. E diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, queridos irmãos, a gente já vê o cuidado de Deus ali, já preparando a João Batista, levando João Batista ali para anunciar que Jesus ele viria anunciar o Evangelho. E vocês vejam que naquele momento o povo não tinha ainda esse conhecimento. Sabendo Deus dessa dificuldade, já manda ali João Batista para que ele viesse anunciar. E ele começou anunciando da seguinte forma, como podemos mais ler alguns versículos, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Então vocês vejam, queridos irmãos, que ali João Batista já veio anunciar a vinda de Jesus e ali ele, como diz o texto aqui, que ele fala, a voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, para que quando Jesus tivesse pelo menos ali um começo, ele teria aquelas pessoas batizadas. Então, essa era a função de João Batista. Mas também João Batista, como diz aqui o versículo 4 do capítulo 1 de Marcos, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então veja que o batismo de João ali era o batismo nas águas, era o confessar o pecado, era remissão, era ali como diz o texto, era arrependimento. E a gente pode ver que diz ainda: em toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E ali seria o momento que João Batista ele anunciava. Ele pregava, batizava aquelas pessoas, que o batismo era confessando os pecados. Ele ali já estava falando da vinda de Jesus.
E João andava vestidos de pelo de camelo e como um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Então era a alimentação de João. Gafanhotos e o mel silvestre ali, como um alimento de primeira, né? Talvez hoje nós temos boas alimentações e não nos sujeitamos a pregar o evangelho, né? De sair da maneira que João Batista fazia. Hoje se tem muitas coisas boas, mas era o dia a dia, era de que ele se alimentava. E podemos ver também, diz, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então vocês vejam, queridos irmãos, como João Batista ele trazia a palavra e de que maneira era o tratamento a Jesus, de que maneira ele falava. E hoje nós escutamos situações, às vezes, de pessoas querendo estar em primeiro lugar do que o Senhor. Eu não aceito, eu não a quero, eu não quero isso para mim. E nem sabemos, às vezes, pedir, sabemos, às vezes, agradecer. Senhor, se for da tua vontade, permite. Não, mas eu quero, eu determino. E, às vezes, a gente tem que ver que, desde o começo ali, mostra que como João Batista ele é humilde. E veja como ele diz aqui, nesse versículo, no versículo 7, de Marcos, do primeiro capítulo, e o versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. João Batista já dizia, já mostrava àquele povo que chegaria alguém muito mais forte, superior a ele, e diz: do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então vocês vejam como João Batista ele era humilde, a maneira de João Batista trazer o evangelho. E quantas vezes, queridos irmãos, queremos trazer o evangelho e às vezes o evangelho tem subido às nossas cabeças. Porque pensamos que já podemos, já sabemos demais, já temos um conhecimento teológico, conhecimento bíblico, então estou acima de tudo. Aí a gente vê que lição de humildade aqui João Batista ele passa para cada um de nós. Que precisamos ser humildes, precisamos levar a palavra, precisamos trazer a essência o que Jesus tem nos ensinado. E João Batista ele dá essa lição de vida, mostrando que vem depois dele alguém que é superior a ele, que ele não tem nem condição de desatar as sandálias pela superioridade do que vem após ele. E ainda diz aqui o versículo 8, diz: eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E é uma das coisas, queridos irmãos, que tem trazido muitas dúvidas neste evangelho e, às vezes, dúvidas doutrinárias a respeito desse batismo com o Espírito Santo. E esse batismo aqui, vocês vejam que ele diz: ele batizará com o Espírito Santo. E para que você receba o batismo pelo Espírito Santo, você só precisa de uma coisa: aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o batismo verdadeiro, o batismo pelo Espírito Santo.
Poderiam até me perguntar: sim, pastor, mas falar língua não seria um batismo pelo Espírito Santo? Não, não, não. Batismo pelo Espírito Santo é esse. E falar língua é dom, não é batismo pelo Espírito Santo. Então precisamos entender bem o que a palavra e que o texto do Senhor ele está dizendo. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Isso é João Batista falando. E ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aí é se você aceita Jesus. Aí você está sendo batizado pelo Espírito Santo. Então, esse é o verdadeiro batismo. E ainda o versículo 9, nós podemos ver aqui que diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E vocês vejam, queridos irmãos, a trajetória. Vocês vejam que Jesus também dá uma lição de humildade. Jesus quer mostrar àquele povo também como ele é humilde. Ele vai ali e vai se batizar por João Batista. E podemos ver o seguinte, o que é que diz o texto? E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então vocês vejam que Jesus, depois que ele sai dali do batismo, a gente vê que a história ali, João Batista chega ainda a dizer que não é digno batizar ele, que não teria essa condição, mas ele quis provar a humildade. Ele sai para o deserto ali, e é quando ele passa, como diz aqui o texto, 40, e ali estava no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e o anjo servia. Porque Jesus também vivia falando com o Pai, vivia em oração. E é isso que precisamos, queridos irmãos, precisamos viver falando com Deus, orando. Precisamos viver em oração. Precisamos viver sempre estar em contato com Jesus. E se precisamos ouvir Jesus falar, lê a Bíblia, porque é a palavra do Senhor. É ela que te fala. E quando você ora, é você que fala com Jesus. Então, que Deus possa estar lhe orientando nesta manhã de domingo, 6 de agosto, e ter realmente esta certeza que Jesus veio. Primeiro João Batista, vocês vejam que o texto tudo mostra humildade. João Batista está ali, a gente conhece as histórias todinha a respeito, quem leu a Bíblia, a respeito de João Batista, ele tratava aquele povo de maneira que merecia. Ele era, porque ele estava anunciando a verdade e como deveria ser dita essa verdade. Ele preparava o caminho para Jesus. E ali ele ainda diz que quem vem, ele não teria nem condições, como homem, mesmo preparado para trazer a mensagem da vinda da pessoa que vinha após ele, que era Jesus. Mas ele era humilde. E vocês vejam que quando Jesus aparece, continua no mesmo patamar de humildade. Vai lá, Jesus é acima de João Batista, muito acima. Mas eu quero ser batizado. Ele mostra ali a humildade.
E vocês vejam, queridos irmãos, mesmo sendo Jesus, mesmo ele indo para o deserto, mesmo ele estando mandado por Deus, abençoado, ungido pelo Espírito Santo, não deixou de ser tentado por Satanás. Então, queridos irmãos, precisamos ter esse cuidado. Precisamos entender que precisamos vigiar e orar para que Satanás não tenha poder sobre nós. Que Deus esteja abençoando esta palavra e que você possa entender. Continue orando, agradecendo a Deus por tudo. Eu vou estar orando por cada ouvinte desta palavra. Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos que tu tem feito em nossas vidas, pelo milagre que tu fizesse hoje em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos nós, ser com as igrejas, Pai, que estão abrindo as portas hoje, Pai, para te servir. Que possam estar ali pessoas também para te adorar, Pai. Queremos, Pai, te pedir também pela Igreja Batista Enseada dos Corais, por esse dia de hoje, principalmente que estamos ali comemorando tua morte e a tua ressurreição com a ceia do Senhor. Que tu possa, Pai, estar abençoando aquele culto, abençoando cada pessoa que vai participar, direto ou indiretamente, com as pessoas também que estão ali visitando, aquelas pessoas que estão indo também para te adorar, Pai. Ser com toda a liderança. Eu quero, Pai, te pedir pelas autoridades permitidas ou constituídas por ti, Pai. Nosso presidente Lula, nossa governadora Raquel Lira, Pai, e o nosso prefeito da nossa cidade, Pai. Dá a cada um discernimento e que possa, Pai, estar fazendo uma administração conforme a tua vontade. Em especial, Pai, entregue em tuas mãos o prefeito da nossa cidade, Queco, do Armazém, Pai, aqui da cidade do Cabo de Santo Agostinho, ele, Pai, e toda a sua secretaria, todos aqueles, Pai, que estão ali para ajudar na administração. Abençoa ele e toda a sua família e todos os ouvintes dessa palavra, Senhor, que tu possa estar confortando a cada família que precisa e necessita da tua ajuda. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de se inscrever aí no sininho para que possamos alcançar mais pessoas para poder levar esse evangelho a outras pessoas. E hoje nós estamos ali às 9 horas, uma EBD, e às 17h30, 5h30, terminando às 19h30, 7h30, o nosso culto da família. E teremos a ceia do Senhor amanhã. Se você morar na Enseada dos Corais, é uma honra, se faça presente para compartilhar e comemorar morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso eu peço e agradeço ao Senhor. E quero também te convidar, se você não mora lá na Enseada ou em Gaibu, vá para a igreja mais próxima da sua casa. Vá compartilhar a sua semana com o Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada ouvinte desta palavra.